Olá, meus amigos da Escola VBA, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje vamos aprender uma coisa muito importante no início da gravação de macros, de funções e de código-fonte, que é a instrução sub. A instrução sub, ela faz parte da linguagem VBA. Na verdade, vai ser o nosso primeiro contato com a linguagem, vai ser através de uma sub. Depois vem o function. A instrução sub ou a instrução function são bem semelhantes. Uma coisa que distingue uma da outra é a sua questão da capacidade de ter o retorno daquele algo que foi processado. Exemplo, quando a gente está gravando uma macro no Excel, no Word, PowerPoint, que seja, uma das primeiras coisas que nós vamos nos deparar é exatamente com a instrução sub. Quando você está associando a um evento de um botão, por exemplo, ao clicar, ao pressionar alguma coisa, você está exatamente usando uma instrução sub. Então a instrução sub, vamos dizer assim, é o coração da linguagem VBA. Claro que todos os outros comandos são muito importantes, mas o primeiro que a gente vai ter contato é com que é a instrução sub. A instrução sub, ela tem uma sintaxe. Nessa sintaxe, ela é dividida em partes, né? Então, vamos falar as partes dela. Ela pode ser, todas essas partes que eu falar agora, essas 4, elas são opcionais, ou seja, você não é obrigado a fazer a declaração dela no início do procedimento. Mas ela está dividida entre public, entre private, entre friend e static. Todas essas 4, elas são opcionais, mas a partir do momento que eu não declaro essa condição, ela se torna automaticamente pública. Se tornando automaticamente pública, então todos os processos elas estão. Algo interessante, mas vamos fazer a parte prática, que eu não quero ficar muito falando teórico, que em teoria a gente aprende pouca coisa, mas é na prática mesmo que a gente se desenvolve. Então, para entrar dentro do ambiente de programação do VBA, ou seja, no Visual Basic for Application, vamos apertar a tecla Alt F11. Lembrando que esse foco aqui é Excel, tá? Principalmente Excel, que é uma grande maioria das pessoas que utilizam. Então vamos conhecer o cenário. O cenário basicamente é a barra de menus, que aí a gente vai decorrer no decorrer do curso, a gente vai falar de cada uma. Sobre a questão, a gente tem duas janelas principais, que é a janela de projeto, tá? E a janela de propriedades. A janela de projeto, caso ela não esteja aparecendo, deixa eu ocultar aqui, ela vai estar exatamente assim. Você, quando vai abrir, normalmente ele vai entrar dessa maneira. Caso ele não tenha, exibir janela Project Explorer, ou simplesmente Ctrl R, janela propriedades, que é essa janela aqui de baixo, ou você aperta F4 do seu teclado. Existem algumas telas adicionais que eu gosto de trabalhar, que é a janela variáveis locais. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, ok? Vamos apenas nos atentar às janelas. Tem a janela de inspeção de variáveis, tá? Que são os tipos de variável, quais são os valores que ela contém, o tipo, qual é o contexto, ou seja, de onde ela está vindo. E temos a janela de verificação imediata, que é a janela onde eu digito um código, por exemplo, e ao dar Enter já aparece o código, seria basicamente isso. Mas não vamos atentar isso aqui, vamos atentar exatamente a criar o nosso primeiro código. Quando vem dentro do projeto VBA, ele vem normalmente com essas 3 pastas, que é o padrão que o sistema já vem classificado. Não vou ensinar a mudar isso, que o foco não é essa alteração, tá? Então, para você inserir, você pode clicar em qualquer opção para inserir um módulo, tá? Você pode inserir um módulo clicando nessa pasta de trabalho, planilha 1, planilha 2, planilha 3, não importa. Então, vamos clicar com direito, inserir módulo, ou vocês vêm simplesmente
no menu inserir módulo. O caminho é o mesmo. Eu gosto de atalho, então clicar com direito sobre qualquer uma, inserir módulo. A gente não vai falar de módulo de classe agora para não confundir, ok? Combinados? Então vamos lá. Inserir módulo. Módulo, a primeira função que a gente vai fazer vai ser uma função tipo uma macro, que vai exibir uma mensagem de boas-vindas, por exemplo, ao mundo da programação. Então, a sub, a gente vai dar uma sub, ela precisa de um nome. Todas as subs precisam de um nome. Não existe sub sem nome. Então, nós vamos dar o nome de mostrar mensagem. Vamos abrir e fechar parênteses. Eu vou apertar uma seta para baixo no meu teclado. Ele já vai dar o end sub. Se não tiver, você pode digitar, não tem problema. Vamos usar uma função que se chama msgbox, que é Message Box. Aqui, quando eu dou espaço, ele vai me pedir, vai me dar a estrutura, a sintaxe da linguagem, da função. Que ele pede aqui um prompt, ou seja, o prompt é a mensagem em si. Toda mensagem, quando a gente for trabalhar com strings ou os tipos de dados, a gente vai aprender que toda string ela vem dentro de uma aspa dupla ou dentro de uma aspa simples. Então vamos colocar aspa dupla, vamos dar o Olá Mundo, que é o padrão de quem está iniciando em qualquer linguagem. Não sei porquê, mas tem aí. Ele pede para a gente colocar uma vírgula. Colocamos a vírgula. E existe 4 tipos de information. Depois eu vou mostrar em cada um dos botões. Existe a opção de um logo. É um logo que vai dentro da mensagem. Então esse logo a gente vai colocar que é um logo de informação. Ou seja, não vai ter alteração nenhuma no sistema. Não vai ser mensagem de erro. Não vai ser crítico. Não vai ser alguma coisa para tomar decisão. Apenas informação. Então vamos colocar o VB Information. Depois do VB Information, a gente vai colocar uma vírgula. Ele vai pedir para eu digitar o texto. O título também é uma string, tá? Então eu vou colocar, vamos colocar etapa 1, tá? Que eu vou fazer 3 ou 4 etapas nesse vídeo. Então etapa 1, exatamente isso daqui. Para a gente voltar no Excel, ou você pode dar Alt Tab, ou você simplesmente aperta Alt F11, ele volta de novo para o Excel. Aqui no Excel eu vou inserir uma forma. Essa forma vai ser um retângulo, você pode escolher qualquer uma. Vou selecionar qualquer parte da minha tela, clicar com direito, atribuir macro, e olha a macro que a gente criou. Eu vou selecionar, dar OK e vou clicar fora. Quando eu clicar nisso daqui, o que ele me faz? Ele me deu o título da minha mensagem, que eu coloquei lá, né? O tipo de mensagem, que é esse daqui, é o VB Information. Aqui vai o texto que eu coloquei e o botão, que é o padrão, é VB OK. Esse botão chama VB OK Only, ok? Ok? O trocadilho. Então, essa é a primeira mensagem. Essa seria o primeiro contato com a linguagem, tá ok? Vamos voltar apertando Alt F11. Eu vou colocar mais uma sequência de 3 das 4 mensagens para a gente saber os tipos de mensagem que tem. Então, primeiro é o VB Exclamation. Vamos colocar aqui que é o outro VB Exclamation, ou seja, o sistema fez algum tipo de atualização. Vamos colocar o VB Question, que é quando o sistema, você pede para o usuário fazer, ter uma tomada de decisão. Vou colocar aí a etapa 3. Aqui ele vai disparar 4 mensagens, tá? Mas é só para a gente entender. E o último é VB Critical, quando o sistema teve alguma falha, alguma coisa, você manda uma mensagem para o usuário nesse sentido. Então, basicamente, vou voltar Alt F11, clicar aqui, Alt F11. Quando eu clicar aqui, o meu VB Information aqui. Esse é meu VB Exclamation. Eu normalmente coloco quando eu adiciono, edito, atualizo algum registro. VB Question quando eu quero que o usuário tome algum tipo de decisão, se ele quer fazer ou não, ou se ele quer cancelar, aí a gente muda o tipo de botão aqui. Esse é o VB Question. E o VB Critical, que é quando o sistema tem uma falha ou quando o sistema vai fazer alguma coisa que é muito perigosa. Esse é o meu estilo de programar, eu tenho esse padrão. Mas você pode adotar o padrão que você quer, não tem problema algum. Ok? Vamos voltar aqui para a parte VBA.
Aqui no módulo, como eu renomeio o módulo? Imagina que eu estou criando vários módulos, vários, e é difícil você acompanhar tudo, né? Porque aqui a gente pode escrever, aqui não tem limite de você colocar os seus módulos. Então, para você alterar, você vai aqui na opção de propriedades. Propriedades ele está divididos entre alfabético e categorizado. Eu vou dar isso daqui como funções gerais. Daí ele já automaticamente muda o módulo aqui para funções gerais. Se eu quiser exportar esse módulo, por exemplo, ó, exportar módulo para alguém salvar, para eu utilizar outra planilha, aí você decide. É bom fazer módulos por causa disso. Você consegue exportar o módulo pronto, você não precisa ficar redigitando em outro Excel e simplesmente você vai lá e importa o módulo que você fez. Não vou fazer isso aqui, mas só para você ver que é possível fazer. Tá ok? Que esse não é o intuito da aula de hoje. O intuito é falar sobre a instrução sub e instrução function. Espero que a aula também seja bem rápida e dinâmica. Se eu estiver indo muito rápido, eu peço um favor. Coloca pausa no vídeo. Coloca pausa, se for o caso, retrocede, para que você possa entender que essa aula eu acho que é a mais importante. Acho não. Essa aula é a mais importante que você vai ter. Ok? Então, voltando na questão de cada mostragem, vamos fazer a parte da instrução do function. Então, vou colocar aqui, mostrar mensagem 2. Para não ficar atrapalhando, né? Na verdade, ficar redigitando código e tal, e todas essas coisas. Vou colocar a etapa 5 aqui, eu gosto do VB Information. Então, se eu voltar para o Excel e eu clicar no botão atribuir macro, pausa o vídeo e vamos ver se vocês vão acertar. A função vai aparecer como macro ou não? Pausa o vídeo? Ok. Então, vamos voltar. Quem pausou o vídeo vai entender. Vamos atribuir macro. O que acontece? Exatamente isso. A function, ela não entra como a macro, ela não entra como um procedimento de macro. Ou seja, a function você passa parâmetros para ela processar e ela te devolve o parâmetro processado. Enquanto, na verdade, a sub ela é responsável por iniciar toda a carga dos blocos de programação dentro da memória. Seria basicamente isso. Tá? Então, para eu exibir aqui o código, eu tenho que mudar uma sub. Quer dizer, eu mudar o function para sub. Mas nós vamos fazer diferente. Vamos fazer que uma sub chame uma function. Então, para isso, vamos lá, um sub chamar function. E o chama function, coisa simples. Como que eu chamo uma function? Simplesmente copiar aqui, colar, pronto. Então aqui na mensagem box que eu colocar na chamar function, vai mostrar como título etapa 5. Vamos voltar, clicar com direito, agora sim vai aparecer a minha chamar function, vou dar ok, clicar fora, quando eu clicar, ele aparece etapa 5. Beleza? Vamos fazer agora ao contrário, vamos fazer que uma sub chama uma function, que uma function chama uma sub. Coisa de doido, né? Mas para você ver que é possível fazer isso. Quanto, na verdade, ao contrário, não consigo. Eu não consigo fazer uma function chamar uma sub sem iniciar a uma sub que chama function. É coisa de doido, mas é para vocês entenderem a condição. Então, vou colocar uma function, que eu vou chamar sub. Essa function vai chamar, vamos colocar essa mostrar mensagem. Não, vamos colocar outra sub, né? Então, sub chamada pela function. Então aqui, vou copiar aqui para eu não ficar digitando muita coisa. Esse daqui vai ser a minha etapa 6. O meu function, chamar sub, vai ser chamada pela function. E eu preciso iniciar uma outra sub, ou não, vou alterar aqui para não ficar perdendo tempo. Não, deixa aqui que é bom quando o pessoal estiver no final da aula entender o funcionamento. Isso daqui vou colocar iniciar processo geral, vamos colocar assim. Um nome estranho, né, mas
qualquer nome aqui seria válido. Então o que eu quero? Eu quero que minha function chama a minha sub. Então o nome da função é essa daqui, vou clicar aqui e eu vou iniciar, eu vou colocar lá na macro esse iniciar processo geral. Então Alt F11, clica com direita, atribuir macro, iniciar processo geral. Lembrando que ele vai aparecer o título como mensagem 6, etapa 6. Vamos lá, etapa 6, então funciona perfeitamente. Então isso aqui é importante porque é um detalhe que vocês precisam entender. A gente consegue também passar parâmetros para dentro da function, tá? Qualquer coisa que a gente coloca, mas isso vai ficar para uma próxima aula, senão a aula vai ficar gigante, vai ficar cansativo e ninguém aprende nada. Quando a gente fizer isso daí, a gente vai aprender a passar os parâmetros. Os parâmetros, ou seja, os argumentos, ou seja, a lista de argumento que na linguagem convencional, ou seja, em linguagem de baixa plataforma, a gente chama de arglist. Ela é passada com os parâmetros por 3 tipos de parâmetro, tá? Que chama por by-vol, by-ref e parent-array. São esses 3 tipos de parâmetro que a gente pode passar quando a gente está passando algum parâmetro para uma function. E a gente tem que passar também alguns comentários que a sub ela é importante. A function ela precisa de uma sub para iniciar. Ela sempre vai precisar de uma sub para iniciar ou para processar. Eu quero que isso fique claro com vocês. Alguns códigos, por exemplo, eu tenho uma função que vai fazer o cálculo do CNPJ, vai fazer o cálculo do CPF, que vai gravar uma quantidade de dados em uma tabela A, em uma tabela B, vai renomear alguma coisa. Beleza, eu posso ter essa function, mas ela vai ser sempre acionada por uma sub, ok? Entendido assim? Então essa é a primeira videoaula, eu vou deixar essa planilha aqui no link da descrição, depois vocês entram lá, aproveitam, já faz a inscrição da newsletter, ou seja, toda vez que eu fizer ou postar um vídeo, você tiver interesse, eu vou mandar para o seu correio. E de praxe, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o joinha, porque isso é muito importante. O YouTube vê que o conteúdo é relevante, que é interessante, que tem muita gente assistindo, curtindo e vai passar isso para as demais pessoas. E a gente assim vai criando uma comunidade de programação dedicada exclusivamente ao Visual Basic for Application. Nesse primeiro módulo vamos aprender as coisas básicas da linguagem, nesses processos básicos. Depois vamos para o intermediário de Excel, o avançado do Excel. E depois vamos para o Axis, que é outra linguagem também, que é outro banco de dados poderoso. Aí a gente já, vamos falar, a gente pula de plataforma, daí a gente aprende só adequa algumas coisas de objetos, e depois a gente vai para o Word, vai para o PowerPoint, vai para o Office, e aí vocês vão determinando qual o caminho que a gente deve seguir, beleza? Combinado assim? Então, reforçando, compartilha com seus amigos. Manda esse vídeo, esse link, para aquele seu amigo que você quer que ele seja diferenciado no mercado de trabalho. A gente sabe que o domínio das ferramentas faz uma pessoa ser diferenciada no mercado de trabalho. Tá ok? Então, eu conto com a sua colaboração. Então, dê o joinha nesse vídeo aqui, compartilha, siga-nos nas nossas redes sociais e até a próxima.